Olá, tudo bem? Eu quero convidar você para que possamos refletir na palavra de Deus no dia de hoje. A mensagem escolhida para esse dia se encontra em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6. Aqui nós encontramos o apóstolo Pedro, um homem transformado, porque ele teve um encontro com Jesus e uma vida de comunhão com Cristo. Aqui ele diz o seguinte: humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele em tempo oportuno vos exalte. Nós conhecemos a história de Pedro. Pedro era um homem muito impulsivo. Pedro tomava decisões precipitadas muitas vezes na sua vida. Ele muitas vezes não esperava a decisão de Deus, a decisão de Jesus sobre a sua vida. Ele queria fazer as coisas do jeito que queria, da forma que ele achava melhor. E muitas vezes Pedro acabava não indo em caminhos certos. Talvez você esteja aí pensando que o seu temperamento é muito igual ao de Pedro. Você tem tomado decisões em sua vida que tem te afastado de Deus e tem trazido tristeza para a sua vida. Mas eu quero dizer para você que Pedro teve um encontro com Jesus. Quando Pedro negou Cristo 3 vezes, Jesus, apanhando daqueles soldados romanos, olhou para Pedro com um olhar de misericórdia. A Bíblia diz que Pedro se retirou e chorou amargamente. Pedro se arrependeu do que tinha feito. Pedro se entregou a Cristo novamente. Muitas vezes na nossa vida, nós precisamos reconsiderar o nosso cristianismo e a nossa relação com Deus. Pedro estava a todo momento com Jesus. Mesmo assim, ele negou Jesus 3 vezes. Aqui no livro de 1 Pedro nós vemos um Pedro transformado. Ele diz: humilhai-vos perante a mão poderosa de Deus. A mão poderosa de Deus é a mão que conduz todo o nosso planeta e conduz a nossa vida individualmente. Aqui no livro de 1 Pedro, ele traz um relato interessante. Nós vemos um Pedro modificado. Ele diz: humilhai-vos, portanto, sobre a poderosa mão de Deus. Você tem deixado essa mão conduzir a sua vida? Você tem se humilhado, deixado que Deus tome conta das suas decisões? Você tem deixado que Deus te dê alguma opinião em sua vida? Muitas vezes vivemos os nossos dias como alguém que não olha para o céu e não ora a Deus. Eu quero convidar você nesse dia para ter um encontro com Jesus, assim como Pedro teve. Talvez hoje você não esteja feliz com a vida que você esteja levando. Talvez você tenha sido humilhado em algum momento. Talvez a vida não está da forma que você queria. Mas eu quero dizer para você se humilhar perante a mão de Deus, para que em tempo oportuno Ele te exalte novamente. Que esse Deus abençoe a sua vida. Que esse Deus possa te trazer a paz que você precisa. E que você e eu possamos pedir para que Deus direcione a nossa vida. Eu quero orar com você. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor coloque a sua poderosa mão sobre essa vida, Pai. Que o Senhor possa guiá-la nesses caminhos da vida. Que o Senhor possa direcionar cada caminho, cada decisão, e que ela possa, em tempo oportuno, ser exaltado pelo Senhor. Abençoe ela, abençoe ele, abençoe essa família. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e te dê a paz.